Olá, meus amores, bom dia. Na última aula, a gente falou, né, já um pouco sobre o teatro grego e hoje nós vamos falar sobre os elementos que compõem o teatro grego. Sejam esses elementos na composição da peça do teatro em si, como também os elementos físicos, o que é que tem ali naquele ambiente que o teatro vai acontecer, certo? Então, o primeiro elemento é o elemento principal, que é o teatro mesmo, que é a peça teatral, né? Onde é que essa peça ela acontecia? Bom, ele era apresentado ao ar livre e à luz do dia e era formado pela orquestra, pelo teatro e pelo esquené. Aí a gente vai ver o que é cada um. A orquestra é um espaço circular onde ficavam o altar de Dionísio e o coro, e a gente vai entender por quê, que representava a voz do povo, pois exprimia suas opiniões e reflexões sem interferir no desenrolar da história e na atuação dos atores. Então, o povo estava ali que ia falar das suas opiniões, mas também não ia interferir na peça que estava acontecendo. O teatro, o teatron, que era o espaço em forma semicircular ou 3/4 de círculo, onde ficavam os espectadores. E o esquené, que é uma espécie de camarim localizado atrás do palco, certo? Então, a gente tinha essas três composições aí, enquanto a peça ela estava acontecendo. Aí a gente consegue ver aí, como eu falei, né, o espaço físico. O que, é que a gente tinha nesse espaço físico? Bom, a gente tinha os músicos que se posicionavam ao lado do palco, né? E os principais instrumentos que eram utilizados por esses músicos era a cítara, a lira e os aulos. Então, eles ficavam aqui. Aqui é o palco, tá? E aqui ao lado do palco ficavam os músicos. Os camarins, como a gente já falou, ficavam atrás do palco, né? Eles eram utilizados para a troca de figurino e eram para, no máximo, 3 atores. Aqui a gente tem o terraço, que é essa parte da frente, que é a área que ficava acima do palco e também era utilizada pelos atores na encenação. Então, tinha o palco, mas que também os atores podiam usar o terraço. A orquestra, aqui se a gente seguir ali, a gente consegue ver, ó, a orquestra. Bom, era a denominação dada à área circular de terra ou com lajes de pedra. No local, o coro dançava e cantava e os atores representavam boa parte da tragédia, que era aqui no meio. O altar, a gente tem aqui. Peraí, gente. O altar, ó, posicionado no centro da orquestra. A gente tem a orquestra aqui no meio, mais assim, né? Circular. E no centro da orquestra, a gente tinha o altar, que era direcionado, né, às oferendas para o deus Dionísio. A gente vai entender, como eu já disse, o porquê. E o coro, que na tragédia clássica, o coro representava personagens que cantavam partes significativas do drama. E tudo aqui em volta é o público, certo? Então era composto assim o teatro grego. E aí, dentro dessa apresentação do teatro, a gente tinha outros elementos, como por exemplo o cenário, que era uma tenda com imagens de templos ou paisagens, que até hoje a gente tem o cenário, né? No teatro, a gente traz para o nosso teatro atual essa herança. Em algumas situações, eram usados outros elementos para compor a cena, então podia ser necessário utilizar outros elementos dentro daquela cena. Então não teria só essa tenda com as paisagens. Podia ter, por exemplo, um sofá, podia ter um arranjo de flores, dependendo do que aquela peça fosse passar para o público. Maquinismos. O que eram os maquinismos? Eram mecanismos de iluminação para criar efeitos sonoros, plásticos e especiais, até mesmo se as encenações eram realizadas durante o dia. Então, mesmo sendo durante o dia, a gente tinha essa iluminação sonora, que, por exemplo, a gente já viu isso na internet, né? Palmas, alguém batendo na porta, e aí a gente tinha esses sons para compor a apresentação. Indumentária, eram os figurinos e as máscaras. O que é o figurino? Né? Dentro da indumentária, o que é o figurino? Era a vestimenta de cada personagem, que a gente também tem até hoje, porque compõe a peça, ela se torna mais real, né? E as máscaras eram os adereços feitos de diferentes materiais para completar o figurino. E eles tinham o intuito de enfatizar a personalidade do personagem.
porque para ficar mais real, a gente sair do ator e focar no personagem. E a gente tem uma curiosidade no uso das máscaras. Apenas homens compunham o teatro grego. Por isso, o uso de máscara era importante para a representação de papéis femininos, já que esses eram representados por homens. Então, lá na Grécia Antiga, só homens eram atores, a gente não tinha atrizes. Então, se dentro do teatro tinha um personagem feminino, esse homem ele ia usar uma máscara feminina para representar ali a mulher dentro da peça. E aí, quais eram, a gente já viu os elementos que tinham, né? Tanto, como eu disse, tanto físico como os elementos para compor a peça, o teatro grego. E aí a gente vai entender agora um pouco dos gêneros do teatro grego. Essas peças, qual era o teor dessa peça? Alguns gêneros dramáticos do teatro grego surgiram da evolução das cerimônias do culto a Dionísio. Lembra do que eu falei? A gente ia falar sobre o quê? Essas apresentações de teatro, elas aconteciam durante as celebrações ao deus Dionísio. E aí, por isso que tinha que ter aquele altar no meio, a representação do deus, né, das oferendas, porque aconteciam dentro dessa celebração. E aí, os principais gêneros do teatro grego são a comédia e a tragédia. Na tragédia, que começou a ser lá ensinada no final do século 500 a.C., os personagens eram estruturados de forma que a narrativa os levava da fortuna ao infortúnio, como se fosse da riqueza à pobreza, o nome já diz, né? Tragédia. E, ao final, todos do coro se reuniam para analisar e discutir as percepções acerca do tema abordado. Então, quando terminava, todo mundo ia discutir o que tinha sido abordado ali na peça. Essas histórias eram apresentadas para a população com caráter educativo, para que servissem como uma lição, para que ninguém tentasse desafiar os deuses. Então, você está lá, cheio de dinheiro, todo próspero e tal, e fez alguma coisa para afrontar, né, para desafiar os deuses. O que é que pode acontecer com você? Você perder tudo o que você tem. E aí a peça trazia, né, as peças teatrais traziam essa realidade para o povo ficar em estado de alerta. Eu não posso fazer porque eu posso ter esse fim trágico, como aconteceu na peça. E em contrapartida da tragédia, a gente tem o quê? A comédia, que acontecia lá em 490 a.C. A narrativa era apresentada para a população de forma cômica, porém, ela levava ao conhecimento de todos assuntos polêmicos, como a política e a vida comportamental das pessoas. Então, assim como a tragédia fazia as pessoas refletirem, a comédia também. Porque mesmo usando a graça, ela trazia assuntos reais. E aí a pessoa estava ali envolvida dando risada, mas depois ela começava a refletir. É a minha vida. Eu faço isso, outra pessoa faz isso, eu já ouvi alguma história dentro desse assunto. E aí levava também as pessoas a refletirem. Esse gênero literário surgiu 50 anos após a tragédia, aproximadamente. E aí uma curiosidade do teatro grego. Essas máscaras representam a tragédia e a comédia. Elas são o símbolo do teatro e foram inspiradas nas máscaras gregas. A gente tem aqui em algum slide, né? A máscara, a representação, eu coloquei como representação do teatro. Não sei se vocês perceberam, mas em cada slide no cantinho, a gente tem um elemento que representa as artes. Ou a música, como esse aqui desse slide, ou a dança, ou a pintura, ou o teatro. E aí, no teatro, justamente, eu escolhi as máscaras para representar. E é o símbolo real mesmo do teatro, inspirado lá no teatro grego. Peças gregas que famosas e autores importantes, peças gregas famosas e autores importantes do teatro grego. O teatro grego teve seu ápice no século V, com as peças dos três grandes trágicos, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, bem como com as peças da velha comédia, em particular, de Cratinos e Aristófanes. Vários outros autores escreviam peças que eram ensinadas para toda a população. O ofício de ator surgiu com Tespes, que representou o deus Dionísio pela primeira vez e foi considerado o primeiro ator do Ocidente. E aí a gente tem, né, Ésquilo, que viveu aproximadamente na época, né, 525 a 456 a.C. O seu gênero era a tragédia, sua principal peça foi Prometeu Acorrentado, e a temática foram os deuses e os mitos. Sófocles foi de 496 a 406, também era da tragédia,
Sua principal peça foi Édipo Rei e tratava das grandes figuras reais. Eurípides viveu assim, né? Foi quando ele estava ali produzindo suas peças. De 484 a 406 a.C., também produzia sobre tragédia. A sua principal foi As Troianas e falava sobre os renegados, as pessoas que eram deixadas de lado. E Aristófanes, agora saiu mais fácil, de 445 a.C. a 386 a.C., seu gênero era comédia, sua peça mais conhecida são As Vespas, e ele falava sobre subversão dos conceitos religiosos, políticos, sociais e culturais, que foi o que eu falei. Era uma peça da comédia, mas que trazia questões a serem pensadas pela sociedade. E aí agora a gente tem uma atividadezinha para casa. Responder a atividade no módulo, nas páginas 8 e 9. A atividade é de marcar. Se tiver alguma resposta aberta, vocês vão copiar só o gabarito. Então, primeiro a resposta é a letra A. Coloca lá, pontinho A. Segundo é uma questão aberta. Eu vou escrever a resposta, certo? Mas não precisa colocar a pergunta, escrever o texto da resposta, não. Coloca só a letra. E aí faz a atividade, tira a foto e manda para mim no privado. E a segunda atividade é pesquisar na internet um modelo de máscara grega, usar essa máscara como inspiração e produzir a sua própria máscara. Depois que você produzir, aí produzir não é produzir para colocar no rosto, não. É desenhar uma máscara grega, colorir e mandar a foto, certo? No nosso módulo, tem ensinando como fazer uma máscara. Mas a gente precisaria de mais tempo, precisaria de material que talvez vocês não tenham em casa. E aí eu modifiquei a atividade. A gente vai desenhar a máscara, colorir e enviar, tá bom? O prazo para a entrega da atividade é até às 17 horas do dia 10. Dia 10 é amanhã, tá bom? Então, vocês tenham um bom tempo aí para fazer as duas atividades e mandar para mim. Aqui são as nossas referências que também estão no nosso módulo, tá bom? Então, eu aguardo aí a produção de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Beijos e até lá!